queridos alunos, iremos dar início à terceira unidade da disciplina de Lógica Matemática. Esta unidade ela está dividida em duas partes, e nessa primeira parte nós iremos trabalhar o conteúdo de sentenças abertas. Dentro desse conteúdo, nós vamos ver a definição de sentenças abertas, vamos ver o conjunto verdade de uma sentença aberta e também as operações lógicas definidas sobre as sentenças abertas. Da definição de sentenças abertas, seja um conjunto A e Azinho o elemento desse conjunto. Uma sentença aberta é uma expressão do tipo P de x, tal que, ao substituir Azinho, o elemento de A, por x na expressão, ela se torna verdadeira ou falsa. Assim, uma sentença aberta, ela é uma expressão na qual, a priori, nós não podemos classificar como verdadeira ou falsa, a menos que a gente substitua x por um elemento de A, certo? E pelo fato de não podermos classificar como verdadeira ou falsa, a sentença aberta ela não é uma proposição, ok? Então, o conjunto A aqui que nós definimos, ele é dado como um conjunto universo, ou o domínio da variável x. E esse Azinho pertencente a, ele chama-se o valor da variável x, o valor que a variável x pode assumir, certo? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Um exemplo de uma sentença aberta. X é um múltiplo de 3. Se trata de uma sentença aberta porque, a priori, eu não tenho um valor para x, eu não sei quem é x. Então, é uma sentença aberta. Ela é professora de matemática, eu não sei quem é ela, né? Se eu substituir, por exemplo, Marta é professora de matemática, aí sim eu tenho uma proposição. Mas, a priori, como eu não sei quem é ela, então ela não se torna uma proposição, uma sentença aberta. Bem, nós temos aqui um exemplo, alguns exemplos, né? São sentenças abertas em N. N aqui é o conjunto universo. É aquele nosso A da definição. Então, seja o conjunto N, conjuntos naturais, as sentenças abertas definidas no conjunto N, P de x igual a x mais 1 maior que 0. Outro exemplo, P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E outro exemplo de uma sentença aberta é x é divisor de 10. Isso são todas sentenças abertas em N, no conjunto dos naturais, onde aqui eu tenho uma variável e, a priori, não é uma proposição porque eu não defini o valor dessa variável. Vamos ver agora o conjunto verdade de uma sentença aberta. Chama-se conjunto verdade de uma sentença aberta em um conjunto A, o conjunto de todos os elementos, Azinho pertencente a, tais que P de A é uma proposição verdadeira. Aí nós representamos esse conjunto verdade por V de P. Ou seja, todo Azinho pertencente ao conjunto A, que é o conjunto universo, que satisfaz, torna o P de x verdadeiro, ele faz parte do meu conjunto verdade, ok? Então, vamos ver um exemplo. Ó, primeiro exemplo, o conjunto verdade em N, nos naturais, para a sentença x é divisor de 10 é o seguinte, 1, 2, 5 e 10. Por quê? Porque quando eu substituo o x por 1, essa sentença se torna verdadeira. Quando eu substituo o x por 2, essa sentença se torna uma verdadeira. 2 é divisor de 10. 5 também é divisor de 10 e 10 é divisor de 10. Então, todos esses valores tornam essa sentença verdadeira. Por isso, esses valores aqui, né, do conjunto N, satisfazem a sentença e, por isso, ela faz parte do conjunto verdade dessa sentença. Outro exemplo. Seja essa sentença aqui, x mais 1 maior que 8. Ela é uma sentença aberta em N. Então, o conjunto verdade dela seria os números 9, 10, 11 e infinitamente. Porque toda vez que eu substituir x por esses valores, a minha sentença ela se torna verdadeira. Então, todos os valores que tornam a sentença verdadeira fazem parte do meu conjunto verdade. Beleza? Continuando aqui sobre o conjunto verdade, temos algumas observações.
Se o meu conjunto verdade for igual ao conjunto universo, a gente diz que a nossa sentença P de x exprime uma condição universal no conjunto A. Se o meu conjunto verdade está contido no conjunto A e ele é diferente do vazio, dizemos que P de x exprime uma condição possível no conjunto A. Se o meu conjunto verdade for igual ao conjunto vazio, dizemos que a sentença P de x exprime uma condição impossível no conjunto A. Vamos ver agora as operações lógicas. As operações lógicas que estudamos na unidade 1, elas se estendem naturalmente às sentenças abertas. Então, nós temos aqui a conjunção. Vamos ver como ficaria a conjunção de uma sentença aberta. Então, sejam as sentenças abertas em H aqui entende-se como conjunto dos seres humanos. As sentenças são X é médico, X é professor. A conjunção ela é dada por essa simbologia aqui, X é médico e X é professor, da mesma forma como nós vimos lá nas proposições. E ela é verificada por todos os indivíduos que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo. Nós vimos lá nas proposições que a conjunção ela só é verdadeira quando ambas as proposições que a compõem são verdadeiras. E aqui é a mesma coisa. Somente quando isso aqui for verificado como verdadeiro e essa outra sentença for verificada como verdadeira, é que essa conjunção será verdadeira. Então, tem que satisfazer as duas sentenças ao mesmo tempo. Vamos lá, continuando aqui na conjunção. Estamos tratando de conjuntos, né? As sentenças, elas não têm apenas um valor que determina ela como verdade. Elas podem ter 1, 2, 3 valores. Então, tratamos aí de um conjunto, certo? Como nós tratamos de um conjunto, temos que as operações lógicas sobre as sentenças abertas são definidas por meio das operações de conjuntos. Então, vamos ver como fica. Assim, o conjunto verdade da conjunção de duas sentenças abertas P de x e Q de x, ela fica assim. Ó, conjunto verdade de P e Q seria a interseção entre o conjunto verdade de P e o conjunto verdade de Q. Ou seja, todo x pertencente a que satisfaz a sentença P de x, né, interseção com todo x pertencente a que satisfaz a sentença Q de x. Por exemplo, sejam as sentenças abertas em Z, Z aqui o conjunto dos inteiros, né? Essas duas, P de x, essa equação do segundo grau, e Q de x, essa outra equação do segundo grau aqui. Então, vamos extrair aqui o conjunto verdade da conjunção. Certo? O conjunto verdade da conjunção, como nós vimos aqui em cima, é todo o x pertencente aos inteiros que satisfaz essa equação, ou seja, que torna essa equação verdadeira. Interseção com todo o x pertencente aos inteiros que torna essa equação aqui verdadeira. Quais são os valores em Z que tornam essa equação verdadeira? Seria o menos 2 e o 1. O aluno pode estar verificando aí no seu caderno, né, resolvendo essa equação. Interseção aos valores que satisfazem essa segunda equação, que seriam menos 2 e 2. Então, esse é o conjunto verdade de P de x, esse aqui é o conjunto verdade de Q de x. Então, a interseção entre eles é o conjunto verdade da conjunção, certo? Então, quem seria a interseção? Apenas o elemento menos 2, que ele está nos dois conjuntos. Então, o menos 2, ele é o conjunto verdade da conjunção, certo? Da conjunção do conjunto verdade de cada uma das sentenças. A disjunção. Vamos aqui pegar os mesmos exemplos do slide da conjunção, que é x é médico, essas duas sentenças, e x é professor. Então, a disjunção ela é dada assim, x é médico ou x é professor, a qual é verificada por todo indivíduo que satisfaz pelo menos uma das condições. Então, quando é que essa conjunção entre essas duas sentenças vai ser verdadeira, né? Quando
ela for verdadeira em pelo menos uma das duas situações ou nas duas, né? Que nós vimos lá em proposições que a disjunção é verdadeira quando um é verdadeiro, ou o outro é verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, certo? Então, ela vai ser verificada nessas situações. Vamos ver como fica o conjunto verdade da disjunção. Ora, sejam essas duas sentenças P de x e Q de x, o conjunto verdade da disjunção entre P e Q, P ou Q, é dado pelo a união do conjunto verdade de P com o conjunto verdade de Q. Ou seja, é a união entre todo o x pertencente a A que satisfaz P de x e todo o x pertencente a A que satisfaz Q de x. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Sejam essas duas sentenças, que são as mesmas sentenças do slide do exemplo da condicional. Então, sabemos que o conjunto verdade de P de x, que é essa equação, são os números, o conjunto formado por menos 2 e 1. E o conjunto verdade de Q de x, que é essa outra equação, é o conjunto formado por menos 2 e 2. Então, quando eu faço a união entre eles, que é aqui, ó, a união, conjunto verdade, eu tenho que o conjunto verdade dessa disjunção é os elementos menos 2, 1 e 2, porque é a união entre esses dois conjuntos. Vamos agora para a negação. Seja a sentença aberta em H, já vimos que H é o conjunto dos seres humanos, definimos aqui, e a sentença é x tem menos de 21 anos. A negação ela é dada da seguinte forma: negar que x tem 21 anos é a mesma coisa que dizer que não é verdade que x tem 21 anos. Vamos fazer aqui algumas observações sobre a negação. Negar que x é par, estamos aqui no universo dos naturais. Negar que x é par no universo dos naturais, isso é equivalente a dizer o quê? Que x é ímpar, certo? Então, no conjunto do universo, negar que x é menor que y, isso é equivalente a dizer o quê? Que x é maior ou igual a y. No conjunto dos inteiros, negar que x é diferente de y é equivalente a dizer, negar que x é igual a y é equivalente a dizer que x é diferente de y. Observem aqui que o resultado da negação, ele é o complementar da sentença. Ó, x é par. Então, negar que x é par é dizer que x é ímpar. Mas no conjunto dos naturais, todo número ou é par ou é ímpar. Então, o conjunto dos pares é um complemento do conjunto dos ímpares nos naturais. A mesma coisa acontece aqui, né, no conjunto dos reais. Negar que x é menor que y. Negar isso aqui é dizer que x é maior ou igual a y. No conjunto dos reais, né, aqui nós temos ou os números ou são menores que y ou são maiores ou iguais a y. Então, um conjunto é complementar do outro. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ou seja, temos que o conjunto verdade da negação de uma sentença aberta é o complemento V de P em relação ao seu conjunto universo. E é representado assim, ó. A conjunto verdade da negação é o complemento de V de P em relação a A. Ou seja, o complemento do conjunto verdade em relação ao conjunto universo. E o complemento é dado como? É pegar o conjunto universo menos o conjunto verdade. Negar é tirar aquilo que satisfaz a sentença. Então, todo o conjunto verdade, né, tirando os valores que compõem o conjunto verdade do conjunto universo, nós temos a negação, o conjunto verdade da negação. Vamos ver aqui um exemplo. Seja o conjunto universo A 5, 10, 15, 20, 25, 30, infinitamente. E a seguinte sentença, x termina em 5. Então, nós temos que o conjunto verdade da negação é dado pelo conjunto universo menos o conjunto verdade da sentença. O conjunto verdade da sentença, se x termina em 5, qual seria o conjunto verdade que satisfaz isso? X termina em 5, seria o 5, o 15, o 25, não esquecendo
que esses valores aqui que compõem o conjunto verdade são valores que estão no conjunto universo, ok? No conjunto universo. Então, no conjunto universo, os valores que satisfazem essa sentença seriam 5, 15, 25, 35, sucessivamente. Então, para saber o conjunto verdade da negação, a gente vai pegar o conjunto universo e tirar o conjunto verdade dele. Então, como ficaria o conjunto verdade da negação? Tirando esses números desse conjunto aqui, o que sobraria? O 10, o 20, o 30, o 40. Então, esse aqui é o conjunto verdade da negação dessa sentença. Temos aqui a condicional. Sejam essas duas sentenças, P de x e Q de x. A condicional é dada por P de x, então Q de x. Vamos analisar o conjunto verdade de P, então Q. Conjunto verdade de P, então Q, ele é igual ao conjunto verdade de não P ou Q, porque a condicional P, então Q, é equivalente a essa de junção de não P ou Q. Como elas são equivalentes, seus conjuntos verdade são iguais. E nós já vimos como é a forma do conjunto verdade de uma disjunção. É dado pelo conjunto verdade de não P, união conjunto verdade de Q. E aí a gente viu também como é a forma do conjunto verdade de não P. E vamos substituir aqui. Conjunto verdade de não P é dado pelo complementar de V de P em relação a A. Então, vamos ficar complementar de V de P em relação a A, união a V de Q. Essa formulazinha aqui é a formulazinha para encontrar o conjunto verdade da condicional. Vamos ver aqui esse seguinte exemplo. Considera essas duas sentenças, P de x, essa equação do primeiro grau, e Q de x, esta outra equação do segundo grau. Bem aqui em cima eu vou colocar a formulazinha do conjunto verdade da condicional, que a gente viu no slide anterior. Então, vamos lá. Vamos extrair aqui o V de P, que é o conjunto verdade de P, e o conjunto verdade de Q. O conjunto verdade de P são os números, o conjunto que contém os números 2 e 3, que satisfazem, tornam esta equação do segundo grau verdadeira. E o conjunto verdade de V de Q é menos 3 e 3, que torna essa outra equação do segundo grau verdadeira. Essa outra sentença, né? Então, o conjunto verdade da condicional vai ser o quê? Bem aqui em cima, ó, o complementar de V de P, ou seja, se é em Z, é o conjunto universo, então o complementar de V de Q vai ser o conjunto universo Z menos esse conjunto que contém os elementos 2 e 3. E nós vamos fazer união o V de Q, que é menos 3 e 3. Ora, quando a gente faz Z menos esse conjunto, a gente está pegando o resultado, é todos os elementos de Z, exceto o 2 e o 3. Porém, quando a gente faz a união com esse outro, observe que o número 3, ele volta para o conjunto, ou seja, ele é eliminado aqui, mas com a união ele é acrescentado novamente. Sabemos também que a condicional, ela só é falsa quando o antecedente ele for verdadeiro e o consequente for falso. E a única situação em que isso acontece é quando o x é igual a 2. Porque quando o x for igual a 2, essa primeira sentença é verdadeira e essa outra aqui vai ser falsa, certo? Então, a nossa conjunto verdade da condicional é todo x pertencente a z, tal que x é diferente de 2, certo? Observem aqui por essa união. Aqui eu elimino 2 e o 3. Quando eu faço a união, eu acrescento 3 de volta aqui. Então, o único elemento que vai ser eliminado aqui vai ser o 2. Então, concluímos que é todos x pertencente a z, tal que x é diferente de 2. E a bicondicional? Vamos ver agora como é o conjunto verdade da bicondicional, né? A bicondicional é escrita dessa forma de duas sentenças. P de x se somente se Q de x. E essas duas sentenças, para a nossa fórmula aqui, nós consideramos elas duas abertas em um conjunto qualquer A. Então, lá de
quando das nossas aulas de proposições, nós vimos que a bicondicional ela é equivalente a dizer que se P, então Q, e Q de X, então P de X. Só repetindo. Se P de X, então Q de X, e se Q de X, então P de X. Isso aqui são equivalentes. Se são equivalentes, o conjunto verdade deles são iguais. Então, o conjunto verdade da bicondicional vai ser igual ao conjunto verdade dessa conjunção aqui. P, então Q, e Q, então P. Certo? Mas aí nós sabemos tanto o conjunto verdade dessa condicional, quanto da conjunção. Então, o conjunto verdade da conjunção é a interseção, né? Entre as sentenças. Então, vai ficar V de P, então Q, interseção V de Q, então P. E aí, como nós vimos no slide anterior, a formulazinha do conjunto verdade da condicional, nós vamos substituir aqui, ó. Conjunto verdade de V, então, Q é igual a complementar de V de P em relação à união V de Q. Aí vem interseção, complementar de V de Q em relação à união V de P. E essa aqui é a fórmula do conjunto verdade para a bicondicional. Vamos ver aqui um exemplo da bicondicional. Considere essas duas sentenças abertas nos naturais. X é divisor de 6 e x é divisor de 15. Vamos ver, aqui eu coloquei só a fórmula do conjunto verdade da bicondicional, para a gente poder ir relembrando aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar quem é o conjunto verdade de P e o conjunto verdade de Q. Conjunto verdade de P seriam os números 1, 2, 3 e 6, que satisfazem essa sentença x é divisor de 6. E o conjunto verdade de Q seriam os números 2, 3, 5 e 15, que satisfazem essa sentença x é divisor de 15. Agora nós iremos analisar o complementar de cada um deles. O complementar de V de P é conjunto dos naturais menos o conjunto verdade de V de P. E o complementar de V de Q é o conjunto dos naturais menos o conjunto verdade de V de Q. Iremos analisar agora o que? A união entre o conjunto verdade de V de P e o conjunto, a união entre o complementar de V de P e o V de Q. Como ficaria? Ó? Então, observe o seguinte. Aqui no complementar de V de P, saem os números, do conjunto dos naturais, saem os números 1, 2, 3 e 6. Quando eu faço a união com o V de Q, os números 1 e 3, eles são incluídos no resultado dessa união. Então, quem fica de fora do resultado dessa união é apenas os números 2 e os números 6. Então, a união fica dessa maneira, os naturais menos os números 2 e 6. A mesma coisa ocorre na união do complementar de V de Q, união com V de P. Observe que no complementar de V de Q, os números 1, 3, 5 e 15, eles ficam de fora de todos os demais números do conjunto dos naturais. Porém, quando eu faço a união, os números 1 e 3, eles são incluídos no resultado dessa união. Então, quem fica de fora do resultado é somente o número 3 e o número 15. Então, ficaria assim essa união. Os naturais menos o número 5 e o número 15. Continuando aqui no nosso exemplo, vamos fazer agora, de acordo com a fórmula, a interseção entre esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Ficaria dessa forma. Conjunto verdade da bicondicional P, se somente se Q, é igual ao conjunto dos naturais menos o 2 e o 6, interseção conjunto dos naturais menos o 5 e o 15. Na interseção, nós sabemos que pertence à interseção todos os elementos que estão nesse conjunto e nesse conjunto. Ora, perceba que nesse conjunto e nesse conjunto, aqui contém o 2 e o 6, mas aqui não contém, então o 2 e o 6 não entram na interseção. Aqui contém o 5 e o 15, mas nesse outro conjunto não contém, então o 5 e o 15 não está na interseção. Então, como ficaria o resultado dessa bicondicional? Ficaria todos os naturais, menos os elementos 2, 5, 6 e 15. Bem, chegamos ao fim da nossa aula e este estudo ele pode ser continuado no fórum de discussão da unidade e também discuta com seus colegas lá no fórum e veja os materiais complementares antes de responder a atividade avaliativa para ajudar vocês
a resolver essas atividades. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.